Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vendas você já perdeu porque o lead simplesmente não foi bem atendido no WhatsApp? E outra, quantas vezes você já contratou alguém, treinou, deu estrutura, capacitou e mesmo assim o atendimento não saía conforme deveria? Se isso acontece com você, então fique aqui que eu vou te mostrar porque isso aconteceu comigo por muito tempo. Eu percebi uma coisa, o problema não é a falta de lead. A maioria das vezes o problema é pessoas capacitadas, pessoas boas. Agora, fala a verdade pra mim aqui. Tá difícil de contratar. Quando acha alguém, a pessoa desanima. Quem tem talento não fica. E quem não tem talento acaba travando seu próprio crescimento. E CRM? Eu sei que você sofre com CRM. Quantas vezes você pede para ele preencher os relatórios e nem relatórios eles fazem? Isso quando seus funcionários muitas das vezes fazem. Mas a maioria das vezes não fazem. Some, deixa o lead no vácuo, não faz follow-up, não agenda e ainda reclama quando é cobrado. E cá pra nós, você paga e paga caro ainda pra ter dor de cabeça. Eu não falei que eu sabia e que eu passei por isso? Eu cheguei ao ponto que eu falei, cara, não dá mais, eu vou procurar outras soluções e foi o que eu fiz. Comecei com automação, ajudou, mas faltava alma. O cliente quer conversar, o cliente quer contato, o cliente quer ser assistido, ele quer áudio, ele quer mais aproximação. Só que quando eu coloquei a IA conversando como um humano, aí tudo mudou. O agente começou a responder como gente, mandar áudio, enviar foto, receber áudio, entender os áudios, ver quando o cliente estava frio e aquecer de novo, entender a dor e elevar o nível de consciência. E quando o lead finalmente estava pronto, ela simplesmente mandava para o agendamento ou para uma reunião. E o melhor, que sem eu pedir, sem eu cobrar, tudo automaticamente. O mais legal é que quando isso tomou um rumo, a própria inteligência artificial também começou a preencher o CRM de forma autônoma. Preenche os campos, classifica os leads, atualiza os status, gera o relatório e tudo isso automático. Coisa que funcionário nenhum faz direito e você fica lá esmerilhando, cobrando. Eu vou te dar um exemplo. Antigamente chegava segunda-feira, tinha mais de 50 mensagens para responder e era um caos. Hoje, quando chega segunda-feira, já tem pelo menos uns 15 leads agendados, várias conversas em andamento e movimentação e a nutrição dos demais leads que ainda estão em processo de elevar o nível de consciência. E por que tudo isso? Porque o agente de inteligência artificial da Intalk faz tudo isso enquanto você dorme. Final de semana, feriado, 3 da manhã, ele não para. Ele não desanima, ele não pede aumento, ele não atrasa. E o melhor, ele não inventa aquele monte de desculpa esfarrapada. O que eu tenho para te apresentar não é um chatbot, não é um robô engessado. E muito menos mensagem automática e fria. É um agente de inteligência artificial que faz tudo que um pré-vendedor ideal deveria fazer. Aquece, conversa, educa, quebra objeção, cria relacionamento, preenche CRM e entrega tudo pronto para o fechamento. É literalmente como contratar um profissional perfeito e melhor, por um custo menor do que um salário mínimo de um funcionário. E detalhe, ainda uma performance de 24 horas. Então é o seguinte, se você está cansado de depender de pessoas que não têm disciplina, não têm vontade, não têm preparo, ou até mesmo como eu, você treina, você capacita e ele acaba indo embora. Chegou a hora de colocar alguém que nunca falta, que nunca cansa, que nunca erra e ainda trabalha 24 horas por dia. E claro, com a mesma energia. Então é o seguinte, agora você vai clicar no botão para você falar diretamente comigo e ver na prática como funciona. Mas antes, eu vou deixar você conhecer uma breve experiência de como funciona o nosso agente.